Pega sua caneca, esquente o seu chá, sente na poltrona e vamos conversar. Chá com Livros está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Chá com Livros, esse programa aqui da Literária Mais, da Rádio Literária Mais, que tem como objetivo bater aquele papo descontraído. A gente sempre traz uma escritora, uma leitora, uma mulher que é apaixonada por livros para conversar com a gente aqui. Então já pega a sua caneca, senta aí na sua poltrona e vem bater esse papo com a gente. Hoje, o nosso bate-papo vai ser com a escritora Liduína Vidal, que é uma escritora, educadora, né, uma pessoa que tem uma paixão incrível pela literatura infantil, infanto-juvenil, e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bacana. Então, a partir de agora, eu já vou aqui começar a trazer a Liduína Vidal, que hoje vai falar sobre um dos seus livros, né, que tem, assim, uma história e um contexto muito bacana. Então, deixa eu chamar aqui a Liduína. Olá, Liduína, seja bem-vinda aqui ao nosso Chá com Livros. Já fiz aqui uma apresentaçãozinha rápida, né, de Liduína Vidal, mas aqui no nosso Chá com Livros a gente sempre tem aquela tradição que é a convidada se apresentar. Então, diga aí para as nossas pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo aqui, quem é a Liduína? A Liduína é uma mulher nordestina, cearense, muito orgulhosa de ter nascido neste chão. É mãe, é filha, mãe, vó, professora e escritora. Muito bem. E, Liduína, eu sempre gosto de reforçar isso, Liduína, porque eu sempre vejo em você uma paixão muito grande pela educação, né, por esse universo educacional, escolar e etc. Eu acho que é daí que vem também essa sua veia de escritora infantil, infanto-juvenil. Eu acho que você tem muito essa sensibilidade de perceber temas, assuntos que são importantes para esse público, né, infantil, infanto-juvenil. E eu queria que você começasse contando para a gente como foi que surgiu a primeira ideia de escrita para os teus livros aí para esse público? Bom, o meu primeiro livro publicado pelo programa do governo, o programa de políticas públicas do governo do estado é o Muro e o Jardim. Como é que ele nasceu? Ele nasceu num dia que eu estava numa reunião e estava assim passando por uns perrengues. Para não ser grosseira nem dizer nada, eu escrevi um texto e guardei o texto. E um dia um amigo meu disse: esse texto dá um livro? Aí eu disse: tu achas? Acho. E aí, como eu disse, era o último dia do edital do PAIC Prosa e Poesia. Eu fui entregar o texto na SEDUC, peguei o número de inscrição 333. Nunca me esqueci. Eu até aqui o comprovante. E deixei lá. Depois o livro nasceu. PAIC Prosa e Poesia. E ele nasceu, né? O Muro e o Jardim, é o texto meu e as ilustrações do Lemos Casemiro. E eu nunca imaginei, França, que eu seria uma escritora. Eu tinha certeza que eu era uma professora. E professora de crianças, alfabetizadora, no máximo ensinei até o 5º ano, fora a universidade. E eu contava história para os meninos. E quando eu verbalizava, ele dizia: tia, conta de novo. E se faltava algum pedaço do que eu tinha criado antes, tá faltando aquilo. Eu disse: ai, meu Deus, eu não me lembrava que eu tinha dito isso. Aí comecei a escrever os tópicos para poder não contar a história diferente. Esse negócio foi nascendo histórias. E histórias assim... Os meninos diziam que eram malucas. Por exemplo, esse nunca foi publicado, esse texto. Você está sendo inédito em saber dessa história. Era uma menina que brincava
debaixo da mangueira da casa da avó, sempre tem vó no meio, porque hoje em dia os idosos estão sendo legados assim de lado, mas eles é que têm as histórias para contar, né? E a menina estava numa mangueira da casa da avó e uma abelha pousou no nariz dela, mas não picou. A abelha trazia néctar, o néctar, a menina sentiu o cheiro e dormiu. E quando acordou, estava dentro de uma árvore. Ela ficou bem pequenininha e estava dentro de uma árvore. E se os meninos... Aí, ai, tia, eu quero encontrar essa abelha. Era confusão, né? Nessa sala de aula. E foi um dos primeiros textos. Depois vieram outros e mais. Eu tenho um monte, mas nunca publiquei. Porque eu achava tão absurdo as histórias que... Outro mês eu estava aqui no computador e achei, fale esse texto, olha aqui, né? E daí, agora sim, escritora mesmo foi em 2018, que surgiu o Muro e o Jardim. E até hoje aqui, só para nós, eu não sei se eu sou escritora, não. Tem 5 livros publicados, mas será que eu sou escritora? Eu acho que eu sou contadora de histórias. Eu sou contadora de histórias. Mas todo escritor, eu acho que é um contador de histórias, querendo ou não. E aí a gente tem muito essa coisa, eu acho que principalmente nós que somos escritores independentes, a gente tem muito essa coisa de às vezes se perguntar, né, meu Deus, mas será que eu sou escritora? Porque a gente ainda tem muito, acho que de forma inconsciente, nós ainda acreditamos que a gente precisa de uma editora para nos validar, a gente precisa de um grande público, porque se você não tiver uma editora, não tiver um grande público, você não é escritor. Mas, na verdade, escritor é todo aquele que escreve, né? Então, nós somos escritores, sim. E você, principalmente aí com 5 livros já, né, com toda essa jornada, com certeza é escritora. Mas hoje, Liduína, a gente já gravou um outro Chá com Livros com a Liduína, onde ela mostrou todos os livros dela, contou aí todas as histórias, mas hoje, especificamente, a gente escolheu falar de um dos livros da Liduína, que é o seu mais recente, né, Liduína? Esse A Pedra de Resina Perfumada. Porque o Pedra de Resina Perfumada, ele tem, eu acho que um diferencial, né? E ele conta a história de uma garota, e aí a Liduína vai falar melhor sobre essa história, mas essa garota, que é a personagem principal, a protagonista do livro, ela tem um papel muito importante, que eu diria, né, que é um papel de conscientizar as mulheres, as meninas, especialmente, né, mulheres, crianças, sobre a importância que elas têm na sociedade e sobre toda essa questão de respeito para com as mulheres, né, essa coisa de falar que as mulheres podem, que as mulheres merecem, que as mulheres precisam de voz, de espaço, de oportunidade. Então, seria um livro feminista para crianças, Liduína? Eu fui dizer isso para uma avó e ela disse que não podia comprar o livro para a menina porque a mãe dela não ia gostar desse assunto de feminismo. Aí eu disse, mas é um livro feminista. Por que é um livro feminista? Né? A personagem principal desse livro é a Julieta. E quando eu escrevi a história, foi a parte que eu li esse livro da Chimamanda Adichie, para educar crianças feministas, um manifesto. Aí eu pensei, alguém precisa falar de feminismo para criança. Porque esse livro aqui, a Chimamanda diz que ela escrevendo uma carta para uma amiga, que vai ter uma filha. Mas, e para as crianças? O que é que a gente vai dizer? Né? Porque a gente educa, ninguém nasce feminista, segundo Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, a gente se torna mulher, né? E não se fala muito disso, né? A minha geração, estava conversando com minha filha ontem, que é uma geração que acha que muita coisa é natural, e não é. É violência simbólica, violência disfarçada de um monte de coisa. Aí eu lendo esse livro, eu digo, E como os meus outros livros, eu já tinha falado do meu pai, dos meus avós, faltava minha mãe. E eu sou de uma família, que a gente aqui em casa brinca, que a gente veio de 2 matriarcados.
tanto da família do meu pai, quanto da família da minha mãe. Que meus avós eram aqueles homens que, se eles fossem vivos hoje, eles eram os homens com a masculinidade positiva. Porque as filhas fariam o que quisiam. A minha avó saía para a festa da paróquia no outro município e ele ficava com os filhos sem problema nenhum, nem perguntava quando é que você volta. Então, eu fui criada nesse universo. E a minha mãe saiu de casa para trabalhar, lá do interior, para trabalhar, primeiro numa fazenda, no município vizinho, depois em Fortaleza. E eu sempre tive minha mãe como exemplo, aquela coisa romântica. É aquela coisa de, poxa, essa mulher é batalhadora, ela corre atrás, ela diz não, né? Me lembro que ela tinha uma prima que elas ficavam conversando à tarde, aí a prima dizia assim, eu tenho que ir para casa porque o fulano vai chegar e eu tenho que botar a janta dele. Aí me lembro demais da minha mãe dizer assim, e ele não tem mão não, para botar a janta dele? E eu, minha mãe diz isso. Também eu digo, né, hoje, aí eu aprendi com a minha mãe. E aí eu fiz o livro A Pedra de Resina Perfumada, que é um livro que a Julieta, a menina Julieta, que tem uma coisa interessante. Quando eu escrevi essa história, era minha mãe. Aí eu ganhei um edital, 13º edital das artes da Secult Ceará. Quando o livro foi publicado, a minha neta tinha nascido. E a minha filha deu o nome, a filha dela, do nome da avó, Julieta. Então, assim, pensei na minha mãe, e hoje tem uma Julietinha por aí, passando essa história para frente, né? Que ela é pequenininha, mas ela já é leitora, né? Então, assim, dizem que ela é como é? Minha garota propaganda, né? É a Julieta, que começou com a avó e terminou com a bisneta, né? Agora, você falou aí muitas coisas importantes, né? A primeira delas é essa coisa do educar a criança. A gente vive numa sociedade que não adianta negar, não adianta dizer que não existe, não adianta dizer que é exagero, porque a gente vive numa sociedade que ainda é machista, que ainda é misógina, que ainda oprime, agride, violenta mulheres. Isso é fato, não tem como contestar isso. E a gente tem visto, por exemplo, agora recentemente, a gente viu a lei da misoginia sendo aprovada, né? Mas gerou muito burburinho, teve muita gente contra, tem muita gente revoltada, tem muita gente dizendo que é exagero, que as mulheres estão querendo demais, que estão exagerando, que os homens vão ser penalizados, aquela coisa toda. Então, eu sempre digo que não adianta, lógico que a gente precisa de leis para punir, né, quem agride, então. Mas se a gente não tiver ações educativas, não vai resolver o problema, né? Porque antes de punir, você precisa educar para que as gerações de agora não precisem ser punidas lá na frente. E aí você vem, então, com esse livro que tem exatamente essa ideia de educar, né? De, através de uma história, trazer questões que essa criança já comece ali a ter contato com esses temas, com essas temáticas, né? E aí eu queria que você respondesse aqui pra gente, comentasse pra gente como é que você vê, né, como professora, como educadora, como é que você vê a importância de um livro, de uma história, né, na formação educativa de uma criança? Eu vou dar um exemplo, né, porque eu já estive em várias escolas, porque como eu sou professora há 38 anos, as minhas colegas que estão na escola, ele não vem contar história para os meninos, eu cheguei numa escola lá no bairro Dias Macedo, e a gente conversou sobre esse livro, porque aí eu levo, tem uma história de uma pedra, de umas joias, eu levo tudo para as crianças verem. E uma menina disse assim,
Sabia que a Julieta tem razão e a velha, porque tem uma velha das borboletas, né? A velha das borboletas tem razão. O meu pai disse que eu nunca ia jogar futebol. Mas eu disse para ele que eu quero ser jogadora de futebol. E hoje eu faço futebol e judô. Uma criança de 10 anos. Eu achei assim, puxa vida, que coisa linda. Ela ouviu a história, a gente conversou e ela verbalizou isso. Aí outra disse, na mesma escola, eu disse assim, eram alunos de 5º ano, sabia que eu quero ser pilota de Fórmula 1? Aí você pode ser o que quiser ser. Pois eu vou ser. Eu achei isso assim, sabe assim, pronto. Ganhei o prêmio Nobel de Literatura com essas crianças. Fui para outra escola, aí os meninos já eram do infantil. E eles ficaram encantados com a velha das borboletas, né? Que depois eu vou falar quem é esta velha. Aí eu disse assim, toda mulher pode ser o que quiser ser. Aí um menino de 5 anos levantou e disse assim, não, toda mulher não pode ser o que quiser ser. Aí eu, meu Deus, o que é que eu vou dizer para essa criança, para desconstruir essa... Aí eu disse, você acha que ela não pode ser o que quiser ser? Não, ela não pode ser o que quiser ser. Eu digo, o que é que ela pode ser? Ela não pode ser um animal. Aí as outras coisas todas ela pode, mas se ela quiser ser um animal, ela não. Ele tinha 5 anos, eu achei isso fantástico. Mas ele disse, ela pode ser as outras coisas, mas um animal ela não pode ser. No imaginário dele, talvez até ele quisesse ser um animal e alguém já tivesse dito que ele não podia ser, né? Mas eu achei assim, ou seja, o livro, ele fala com as crianças, né? E eu vou por aí. Toda mulher pode ser o que quiser ser. Inclusive, não sei nada. Não quero, eu não quero casar, eu não quero ser dona de casa. Tá bom. Você vai ser o que quiser ser. Mas eu quero ter filho. Ok. Porque o feminismo, França, as pessoas têm uma ideia muito errada do feminismo, acham que a gente que é feminista, a gente não toma banho, não se depila, tem bigode, não gosta de homem, não é nada disso. Feminismo é as pessoas que acreditam que todos têm os direitos iguais. Né? Não é nada estereotipado. Ai, vixe, lá vem a feminista. Oba, lá vem a feminista. Ela quer direitos iguais. É exatamente isso, Liduína, que eu ia te perguntar agora, porque assim, esse nome feminismo, ele assusta as pessoas. Então é exatamente isso que você falou, né? Quando você diz que é feminista, na cabeça das pessoas, você é uma mulher grosseira, você é uma mulher masculinizada, você é uma mulher que se veste de um jeito grosseiro, grotesco, sei lá, você é uma mulher rude, você é uma mulher ignorante, você é uma mulher que não se cuida, você é uma mulher que tem um sovaco cabeludo. Então, assim, na cabeça das pessoas, feminismo é isso. Feminismo é essa mulher estereotipada que ela é totalmente chata, ignorante, bruta. Então, assim, e que se veste mal, né, que é assanhada, que é suja, que é fedorenta. Então, assim, na cabeça das pessoas, ser feminista é isso. Mas o feminismo, ele nada mais é do que a ideia de igualdade entre os gêneros. E é também sobre dar à mulher o poder de escolha. Então, é exatamente isso que você falou. Mulher, você quer casar? Então você vai casar. Você quer ser mãe? Você vai ser mãe. Mas também é aceitar aquela mulher que diz que não quer casar e que não quer ser mãe. Então, o feminismo, ele só é isso. Ele quer dar para a mulher o direito de escolha, porque a gente sabe que durante toda a história do mundo, a mulher não tinha o direito de escolher. Eu estou lendo um livro agora, inclusive eu estou lendo o último capítulo hoje desse livro, que foi um livro até que eu demorei um mês inteiro para ler esse livro, porque eu quis realmente degustar, né, que é o livro Mentiras que Contam as Mulheres.
Esse livro ele é muito bacana porque ele traz a história. Então, a autora ela traz vários recortes históricos, desde lá do século VIII, ela vem passando até chegar nos dias de hoje. E ela traz exatamente esse contexto histórico, mostrando que a mulher ela nunca teve direito de escolha, ela nunca teve autonomia. Então, a mulher ela era controlada pelo pai, o pai dizia o que ela tinha que fazer, depois o pai passava esse controle para o marido, e aí ela pertencia ao marido, e ela fazia o que o marido dizia que ela tinha que fazer. E aí tem também aquela coisa das mulheres serem consideradas unicamente como instrumentos de reprodução, então as mulheres tinham um filho atrás do outro, as mulheres morriam muito jovens, porque essa coisa de você ter 15, 20 filhos, acabava com o corpo, com a saúde da mulher, exaustivo, além de todo o trabalho doméstico, né, que era tudo sobre ela. Então, assim, a mulher, ela nunca teve autonomia, ela nunca teve palavra, ela nunca teve voz, ela nunca teve espaço, ela nunca teve oportunidade, ela nunca teve nada. E o feminismo, ele vem exatamente para dizer assim, epa, vamos dar esse direito à mulher também, dela escolher o que ela quer para a vida dela? Então é só isso, o feminismo é só isso. Essa semana eu estava vendo um vídeo no Instagram que eu fiquei assim, gente, como é deturpado o que as pessoas acham do feminismo, né? Uma moça faz um vídeo, um vestido rodado, e ela dizendo assim, é por isso que eu não sou feminista, porque eu posso usar um vestido, eu posso ser feminina. E eu disse assim, gente, eu também sou feminina, eu também visto o que eu quero, no dia que eu quero vestir um vestido, eu visto, né, e eu sou feminista. Então, acho que a gente precisa, esse livro, esse seu livro, ele é muito importante, porque ele vem desconstruir exatamente esse estereótipo que as pessoas têm de que o feminismo é uma coisa que ele não é, né, então o feminismo basicamente é isso, é dar à mulher o direito de escolher o que ela quer para a vida dela, é só isso. O feminismo é só isso. Aqui no livro da Chimamanda, na terceira sugestão que ela dá, é a sugestão dos papéis de gênero. Menino faz isso, menino faz... Não. O corpo humano dá para fazer dos dois as mesmas coisas em casa. Né? Eu tenho 2 filhos homens e uma menina. E como eles foram criados assim, eu dizia assim, Lia Sara, que é a mãe da Julieta hoje, Lia Sara, por favor, enche ali as garrafas. Mãe, eu encho. Mas por que os meninos não podem encher também? Né? Então, foi a criação daqui de casa. Não, mas eles podem encher, porque agora você está aqui comigo. Então, assim, não tem isso, né? A gente não precisa deixar de fazer alguma coisa porque é mulher e nem não fazer alguma coisa porque é mulher. Né? Ou fazer, mas você é mulher, você tem que, não tem que nada. Você tem que seguir o que você quer. Né? Eu sou muito nessa linha. Né? E esse livro também, desde pequena, eu tinha medo da medusa. Porque, assim, deixa eu voltar aqui, uns 60 anos atrás. Eu tinha, na casa dos meus avós, era uma casa que tinha livro, tinha um corredor, então onde a gente passava, tinha livro em todo lugar, tinha livro no quarto, tinha livro na... O meu avô, ele lia muito, minha avó, minhas tias, gente, tinha, mas não tinha livro infantil, porque naquela época, né? E um dia eu peguei um livro de mitologia grega, mas era um nome bem estranho, mas era mitologia, e tinha a Medusa, e eu fiquei com medo dela, porque aquela monstro com os cabelos de... Aí eu fui falar com a minha tia, que era muito atenciosa, ela foi me contar a história da Medusa, e eu fiquei com medo da Medusa. Passou-se o tempo, e aquele medo ficou lá no inconsciente. Um dia eu estava lendo um livro do professor Renato Nogueira, Mulheres, Mitos e Deusas, alguma coisa assim, que ele fala dos mitos que formaram, que mitologias formaram o patriarcado. E um deles é a Medusa. A Medusa, ela foi injustiçada. Ela era muito bonita. Atena e Poseidon, segundo a mitologia, eles tinham uma rixa. A Medusa
era servir a Atena no templo, ela era virgem, e Poseidon, para atingir a Atena, se apaixonou pela Medusa, e um dia a estrupou. Em vez da Atena ficar do lado da Medusa, acolhê-la, ela a castigou porque ela era tão bonita que fez o motivo do Poseidon ficar a estrupá-la. Gente, é igual assim, também estava com a roupa dessa, também saiu de casa essa hora, a culpa é da mulher, né? Então, eu vou pedir permissão aqui a você e a quem está nos ouvindo para ouvir. Eu li um trechinho da Medusa dos tempos atuais para criança, certo? Uhum. Aquela voz não era estranha. A senhora falou que conhece as mulheres da minha família? Eu não me lembro de tê-la visto lá em casa. Disse isso e começou a observar aquela pessoa tão diferente. Pode me chamar de velha das borboletas. Hoje chegou o dia de você me conhecer. É como se fosse um ritual. Chega o dia de você saber que você é mulher e que você precisa lutar, né? Julieta, curiosa, perguntou o porquê dos fios de seus cabelos serem lagartas coloridas, né? Ou seja, se a Medusa tinha cobras, a velha das borboletas tinha lagartas coloridas. Quis saber quem tinha feito aquele vestido bordado com borboletas e joaninhas de verdade. Admirou seu chapéu enfeitado com asas de libélula. Observou detalhadamente os brincos confeccionados com raios de sol e gotas de orvalho. Pediu para calçar sandálias feitas com cascos de besouros esverdeados e ramas de jetirã. Perguntou até o que ela trazia na sacola. A velha respondia tudo com paciência e leveza. A jetirana aqui é em homenagem a duas pessoas, a Patativa do Assaré, que tem um poema que diz que a jetiranas de maio, e a minha tia Maria, que é uma das minhas, eu tive 3 mães, ela ficava comigo com a minha mãe trabalhar, né? Ela dizia que o melhor época de ir para o interior é em maio, porque as jetiranas estão floridas e enfeitam as cercas. Então, tem outros simbolismos desse livro. E aí a velha da borboleta entrega à menina uma pedra de resina perfumada. Por que que não é de ouro ou de prata? Porque é minério, e minério é igual à exploração, é igual à poluição. Então, a árvore da resina, então a gente pode fazer, né? Ela diz assim: a velha das borboletas pegou um pouco de seiva dourada perfumada que descia do tronco. Fez uma bolinha pequena que mais parecia uma pérola. Cunhatã, ouça com atenção. Você pode ser o que quiser ser. Nunca esqueça disso. Falou solenemente e entregou a pérola de resina. Julieta não sabia o que dizer. Tudo aquilo era desconhecido. Cunhatã, por quê? Porque Cunhatã quer dizer menina, em tupi. E nós, hoje, falamos o português, às vezes bem falado, às vezes não. Mas o português nos foi imposto pelo invasor. Então, nós como povo originário, povo dessa terra, fomos proibidos de falar nossa língua mãe. E isso é uma violência. Como as mulheres hoje, cala a boca, né? Você não sabe de nada, só fala besteira. Isso é violência. Então, esse livro, e dura esse livro é para que idade? Para todas. Porque uma mãe, minha neta, ouve esse livro desde que nasceu, né? Porque uma mãe pode ir observando, lendo para a criança e depois decifrando esses mistérios que tem no livro. É muito bacana que você traz diversas simbologias, né, no livro. Essa coisa da Medusa, eu achei uma sacada muito bacana, porque enquanto você falava, eu estava lembrando de coisas que a gente vê ainda nos dias de hoje,
que são, assim, revoltantes, e você às vezes tem a impressão de que as coisas não avançaram muito, né? Porque ainda hoje, quando uma mulher é violentada, abusada, a culpa sempre é da mulher. E olha só, ontem eu estava rolando o feed do Instagram, e aí apareceu para mim um vídeo de uma moça que estava na academia, né? E ela postou lá uma foto da roupa que ela estava usando na academia, que é um leg top, que é normal as mulheres treinarem de top, né? E ela foi abordada pela recepcionista da academia, que pediu para ela colocar uma blusa por cima do top, porque alguns homens da academia tinham ido reclamar, porque eles eram casados, e ela estava chamando a atenção, estava tirando a concentração dele durante o treino, porque ela estava treinando de top. Tadinho deles, né? E aí a recepcionista foi até essa moça pedir que ela colocasse uma blusa, porque os homens da academia estavam ali se sentindo seduzidos pela menina que estava treinando de top. Aí eu fiquei pensando, gente, mas que coisa absurda que a gente está assistindo ainda em 2026, porque nesse caso, quem teria que ser responsabilizado ali eram os homens. Então, assim, mesmo que essa menina estivesse nua, ainda que ela estivesse nua, não dá a estes homens o direito de desejar, de se excitar, de seja lá o que for, entende? Mas, assim, a culpa ainda é da mulher. Então, assim, se vista, porque aquele homem está, né, sentindo coisas aí, porque você está assim. Então, assim, é uma coisa tão absurda que às vezes eu fico assim, gente, é sério que isso aqui está acontecendo em 2026? Isso aqui parece ser uma coisa lá de 1800, mas a gente tem que se deparar com isso todos os dias. Então, quantas vezes uma mulher foi abusada, que eu já ouvi vários relatos de chegar na delegacia para denunciar, e o delegado, o policial que está lá, perguntar qual era a roupa que você estava usando nesse momento, né? Então, essa simbologia da Medusa, que foi uma mulher ali que deveria ter sido acolhida, que deveria ter sido cuidada, né, e ter sido feita justiça por ela não, ela foi a culpada. E aí você traz isso no seu livro, que essa criança, ao ver isso, embora ela não, naquele momento, ela não tenha entendimento, ela não conheça a história, mas isso já é uma representação, né, já é uma simbologia. Em algum momento ela vai ter contato, talvez, com essa história da Medusa lá na frente, ela vai entender. Então, eu acho muito importante. E aí, essa coisa também de você trazer essas suas raízes, origens indígenas também na história, né, muito bacana. Mas eu queria saber, Liduína, de você, assim, quais são as tuas expectativas, quais são os teus desejos, assim, como mulher, como escritora, como feminista, né, nessa sociedade em que a gente sabe que ainda existe tanta luta, né, para nós mulheres. A gente não pode, assim, menosprezar, dizer que nós não tivemos avanços, conquistas, lógico que tivemos, graças ao feminismo. Mas o que ainda falta? O que ainda falta? Educar a sociedade para que seja tão tranquilo quanto respirar. Né? Ninguém precisa assim, olha, vixe, ele está respirando. Ah, ele está certo, ele não está respirando, então tem uma lei para... Não. Né? Hoje, ontem eu estava aqui nesse local aqui conversando com a minha filha, falando sobre como as mulheres da minha idade, da minha geração, sofreram, e ainda as que permanecem nos casamentos, sofrem com violências cruéis. Porque nenhuma violência é boa, mas essas são cruéis porque a gente... Eu não achava que era violência isso, não. Violência patrimonial. Quantas mulheres sustentam a casa? Né? Quantos homens... Gente, é porque eu não vou estar aqui expondo, nem vou falar desse assunto, que é um assunto muito pesado. Quantos homens negam o seu salário, dizem que ganham menos para poder não precisa ser o provedor,
Mas também não deixar tudo nas costas das mulheres. Isso é violência. Tem tanta violência, e a gente aqui, a minha geração, não achava que isso era violência. A da minha filha já acha. E o que é que eu espero? Que a da Julieta valha isso, era violência. E tinha isso. Porque o mundo não terá mais esses absurdos, né? A violência de... Eu tive uma amiga que ela nunca imaginou que ela se sentia culpada. Um dia o companheiro dela disse assim, Ave, nem beber água tu sabe. E ela começou a beber água longe dele. Gente, isso me dá uma coisa... Isso é uma violência tão profunda, que não é só o tapa, não é só a facada. E a facada e o tapa não são da primeira vez. São pequenas atitudes que vão alimentando esse monstro chamado feminicismo, que é casado com a misoginia, ou casado não, que é companheiro da misoginia. Misoginia é um termo que a gente nem conhecia, veio desconhecer há pouco tempo atrás, ou pelo menos veio ficar mais claro, né? Então, assim, eu espero que a Julieta, que é minha neta, dessa história, não precise estar falando toda hora que ela pode ser o que quiser, que ela tem direito a ser respeitada, que é violência, que eu queria que já não existisse mais a necessidade da gente estar brigando por uma coisa que nos é de direito. Exatamente. Às vezes eu sinto cansaço. Eu acho que isso é que muitas vezes as mulheres estão cansadas. A gente está cansado de pedir, de gritar, de lutar. Eu acho que o maior sonho de toda mulher é exatamente isso que você falou, né? Que a nossa igualdade seja uma coisa tão natural que a gente não precise ficar o tempo todo dizer, ei, me respeite, ei, eu tenho direito a isso, né? Então, o nosso sonho realmente é esse, é que seja uma coisa totalmente natural, assim, que não precise mais de luta, né, enfim, é isso que a gente quer. Mas tem uma coisa que eu percebo e que eu fico muito, assim, eu fico de coração partido, que é perceber que ainda existe entre as mulheres uma desunião e uma rivalidade imensa entre as mulheres. Talvez você não acompanhe, não assista, mas eu gosto de acompanhar o Big Brother Brasil. E essa edição do Big Brother Brasil 2026, que é quando a gente está gravando esse programa, foi uma edição, assim, tão absurda, está sendo ainda, né, uma edição tão absurda em termos de machismo explícito. Então, teve assédio diante das câmeras, teve homens com falas extremamente machistas, extremamente misóginas, teve homem gritando com mulher na frente das câmeras, mas o que mais me chocou foi como as mulheres da casa estão o tempo todo defendendo os homens, inclusive estes homens que gritam, que agridem, mas tem ali um grupinho de mulheres que acoberta, que defende, que está ali com unhas e dentes ao lado desses homens, enquanto elas estão rivalizando com outras mulheres. Então isso foi algo assim que me deixou tão chocada esse ano, que eu disse assim, gente, pelo amor de Deus, se isso acontece diante das câmeras, com o Brasil inteiro assistindo, o que não acontece todos os dias na nossa sociedade? Então eu acho que esse seu livro é de extrema importância, porque ele vem exatamente conscientizar as mulheres de que elas precisam se unir. A gente não pode mais achar natural que exista rivalidade entre mulheres, que exista mulheres defendendo homens, que muitas vezes são abertamente machistas, e elas estão ali apoiando esses homens, a atitude desses homens, e estão contra outras mulheres. Então, eu acho que esse momento não é de mulher ficar contra mulher, sabe? É o momento de mulheres se unirem, é a tal sororidade.
né? Que é uma palavra tão bonita, mas eu acho que está muito distante ainda da realidade, né? Nesse livro do professor Nogueira, Renato Nogueira, é um livro, ele fala que as deusas brigavam entre si, elas disputavam a beleza, disputavam, e a gente vive numa disputa. A gente foi educada para se arrumar para ficar mais bonito. Eu vou ficar mais bonito do que a França, né? E aí, tu gostou dessa minha roupa? Tá melhor do que a da França? A gente não tem isso, né? E eu tenho aqui um relato para dizer, que eu não sei como é que vai chegar nos ouvintes. A minha avó, minha mãe nasceu, minha mãe era gêmea, nasceu em 1928. 1928. Praticamente um século atrás, né? E a minha avó, que era uma das empoderadas, as duas vós eram maravilhosas, disse para o meu avô que não ia ter mais relacionamento sexual com ele a partir dali, porque ela não queria mais engravidar. E ela manteve. E isso aí, eu não estou falando da rivalidade, vou chegar na rivalidade já já. E um dia eu conversando com uma prima legítima, neta da mesma avó, ela disse, tu acha que a vovó disse isso? Como é que ficou ele? Eu digo, oi? Tu tá falando da mesma avó? Pois, ainda bem que a vovó disse isso, né? Ou seja, duas netas, uma achando que ela estava errada, porque o corpo era dela, né? O corpo era dela. Então, assim, isso, para a gente desconstruir isso, olha, vai demorar, porque nós também competimos entre nós, né? Nós, assim, tem gente que fica do lado do... Hoje eu sou separada, divorciada, mas eu tive amigas, que quando eu fui conversar, que eu estava nos momentos de crise, eu disse, mulher, tu não soube construir teu casamento. Eu me senti super culpada. Ainda bem que existe psicóloga no mundo para a gente abrir o olho, né? Eu não sou, né? Então, assim, a gente, além da gente lutar para ter tudo igual, ainda tem umas amigas que acham que a gente está errada. Eu acho que as mulheres, elas precisam ler muito, ler livros sobre essa temática, e buscar pesquisar, se aprofundar nessa temática, porque quando você começa a estudar sobre o contexto histórico, como que as mulheres foram conduzidas ao longo da história, você começa a entender diversos comportamentos, diversas falas, diversas atitudes que a gente vê hoje comumente, né? Assim, eu sou uma pessoa que me considero já feminista há muito tempo, mas essa leitura recente agora que eu fiz, né, desse livro Mentiras que Contam as Mulheres, ele já me trouxe, assim, tanta coisa que eu disse, nossa mãe, eu não sabia de nada, né? Então eu acho, fica aqui o convite, o conselho, para que as mulheres busquem ler sobre essas temáticas, para que a gente possa desconstruir diversos conceitos, diversas crenças que a gente tem, né? Como você falou, às vezes você está ali sendo vítima de uma determinada violência e você não se dá conta de que aquilo é uma violência. E falando nessa coisa de relacionamento, eu lembro muito da minha mãe, né? Porque eu, às vezes, quando eu tinha crises, assim, no casamento, algumas brigas que tinha com meu ex-marido, eu ia conversar com a minha mãe e ela dizia assim, menina, se aquiete, isso é coisa de homem é assim mesmo, né? Homem tem esse temperamento mesmo, assim, grosseiro, brutão, né? Seja sábia para, né, dirigir o teu lar, para manter o teu casamento, releve, né? E a gente não percebe, assim, que isso é um tipo de violência extrema, porque, assim, não é que isso seja coisa de homem, não é coisa de homem tratar mal a sua mulher, não é coisa de homem, né, um temperamento agressivo, bruto, arrogante, não é para ser coisa de homem. Mas a gente normaliza isso porque a gente aprendeu a vida toda que é assim mesmo.
E você como mulher, e aí junta também com a questão, eu fui muito tempo evangélica e na igreja a gente ouvia isso, assim, a mulher sábia edifica a sua casa, né? Se você for gentil com o seu marido, ele vai te tratar mal agora, mas se você for gentil, uma hora esse homem vai mudar, uma hora, né, Deus vai transformar o coração dele, aquela coisa toda. Então, são tantas coisas, assim, esse contexto social, ele é tão cruel com as mulheres, que a gente precisa começar a modificar isso, né? Por isso, eu indico... desculpa, vai. Pode falar. Por isso, eu indico a leitura desse livro do professor Renato Nogueira. Ele diz que Lilith foi a primeira mulher de Adão, né? E ela foi gerada da mesma energia, então ela tinha os mesmos direitos. Como ela não aceitou algumas coisas, ela foi expulsa, e veio Eva, que foi tirada da costela do Adão. Né? Eu também já fui muito cristã, católica, apostólica, romana, praticante, espírita, não sei o quê. Aí eu aprendi assim, a mulher sábia edifica o lar. Aí eu digo também derruba a parede, se precisar, né? E assim, eu queria só voltar aqui para o livro, que é um livro feminista. Quem ilustrou esse livro foi a Luciana Braga, que é maravilhosa, é escritora e é maravilhosa. E tem uma ilustração que são as 4 mulheres conversando. A bisavó conversando com a bisneta, a avó e a mãe, tudo juntas. E elas também receberam da velha das borboletas uma pedra de resina perfumada. E no final, a menina diz assim, eu já sei o que eu quero ser, vou crescer e plantar árvores por onde eu passar. A bisavó e as outras mulheres, a bisavó e as outras 2 mulheres falaram todas ao mesmo tempo. Muito bem, nunca esqueça, você pode ser o que quiser ser. E uma coisa que os meninos amam nesse livro, Franci, é porque a menina cresce. Então, começa ela pequenininha, o tempo passa e ela se transforma numa linda mulher, que tem uma ONG, que tem o nome de Sem Folha, Sem Vida, que é uma homenagem às religiões de matriz africana, o Osaim, que é o orixá das folhas, que é um canto dele, né? Então, assim, esse livro, ele tem muitos elementos, que não é só um livro infantil, né? No seu discurso, reforçou a importância das árvores, a questão da natureza, né, do meio ambiente, que até para plantar árvore a gente precisa saber onde planta. Convidou a todos os presentes a engajarem-se nas ações da SFSV, que é Sem Folha, Sem Vida. Agradeceu a homenagem, reconheceu que veio antes dela e que também foram homenageados, e vindo a fala dizendo, toda mulher pode ser o que quiser ser. A gente precisa honrar as mulheres que vieram antes da gente. Se a gente hoje está aqui no programa falando sobre isso, é porque outras mulheres fizeram o caminho, colocaram grama para a gente pisar enquanto elas pisavam em espinhos, né? Então, é isso que eu acredito. E o que eu puder fazer para educar crianças feministas através da literatura, eu farei. É isso, né? Eu acho que sempre que eu escuto, né, uma pessoa, especialmente uma mulher, dizendo que é contra o feminismo, que não concorda com o feminismo, eu sempre lembro disso, né? Essa mulher hoje está tendo o direito de expressar essa opinião dela por causa do feminismo, porque antes as mulheres não falavam, as mulheres não podiam expor a sua opinião. E recentemente eu vi um podcast, um corte de um podcast, né, e uma mulher ali no podcast dizendo que era totalmente contra o feminismo, que odiava tudo que vinha do feminismo. E aí eu até coloquei um comentário nesse vídeo, eu disse assim, nossa, mas se ela é contra tudo que veio do feminismo, o que ela está fazendo em um podcast? Falando, porque se não fosse o feminismo, ela não estaria ali, ela estaria em casa, né? Atrás do outro, cuidando das tarefas domésticas do marido, ela não podia nem sair de casa, ela não podia nem abrir a boca para falar. Então é importante a gente falar para as mulheres e para os homens, né, que assim, tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente tem de direito hoje é graças ao feminismo.
Então, vamos estudar mais sobre o feminismo antes da gente dizer que é contra o feminismo. Esse é o recado que eu deixo aqui nesse programa, né? E aí, Liduína, a gente já está aqui se encaminhando para o final da nossa conversa. Eu acho que a gente ficaria aqui mais 3, 4 horas falando sobre esse assunto, que é um assunto que rende, né? A gente com certeza vai voltar aqui em outros momentos para falar sobre isso. Mas eu queria que você fechasse, então, aqui esse nosso bate-papo, trazendo aí as suas considerações, né? De repente, algo que a gente esqueceu de falar, que você gostaria aí de falar. Então, esse momento é seu agora. Obrigada, França. Ainda bem que a gente tem o feminismo para poder ter esse espaço, né? Eu gostaria de dizer que as pessoas não precisam ter medo de literatura infantil. E que literatura infantil não pode ser uma literatura infantil e infanto-juvenil, não pode ser uma literatura infantilizada. Né? Uma literatura infantil e infanto-juvenil é para fazer pensar. E não é para fazer ficha de leitura, nem é para aprender a ler o ato mecânico, é para deleite, é para pensar, é para, quando um dia eu adulta, ver a Medusa, eu digo, menina, aquele livro tinha uma mulher que tinha uma lagarta na cabeça, fazer as inter-relações, né? Literatura infantil é algo muito sério, não é qualquer livro que a gente pode dizer que é literatura infantil. E a gente precisa oferecer. Eu estava numa gravação e a pessoa perguntou, Liduína, o que você diz para recomendar literatura para as crianças? Eu digo, me diga uma coisa, uma criança, da hora que nasce, ela vive sem alimento? Não. Pois uma criança, da hora que é gerada, ela precisa ter literatura para começar a pensar. É para construir um pensamento. E esse pensamento pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo do que é oferecido a ela. Com certeza. Bom, a gente vai então encerrando esse bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui com Liduína Vidal sobre esse tema tão importante, literatura infantil, feminismo, educação, que é o que a gente precisa, né? E eu quero só encerrar dizendo para todas as nossas pessoas que estão acompanhando aqui o programa que vocês vão poder acompanhar o trabalho de Liduína Vidal. Aonde, Liduína? Onde é que as pessoas encontram a Liduína Vidal para conhecer o teu trabalho, os teus livros, etc. Liduína Vidal tem 2 lugares para ser encontrada. No Instagram dela, Liduína B. Vidal. Ainda não tenho aquele TikTok, eu ainda não tenho paciência. Mas tem na Literária Mais, que é uma comunidade literária que apoia mulheres. Tem lá no site da Literária Mais, tem os livros da Liduína Vidal também. É isso. E esse programa, ele está sendo vinculado na nossa rádio Literária Mais, que é uma rádio que dá voz às mulheres também, à literatura feminina. Também vai ser vinculado no YouTube. Então, se você está assistindo no YouTube, aqui na descrição do vídeo tem todas as redes sociais da Liduína, todos os links que você precisa para seguir a nossa comunidade, a nossa rádio, para adquirir os livros da Liduína, tem tudo aqui na descrição do vídeo do YouTube, tá? E se você está ouvindo pela Rádio Literária Mais, dá uma passadinha lá no nosso YouTube também, vasculhe lá, que tem muito conteúdo bom também, e é sobre isso. E a gente vai finalizando, então, esse Chá com Livros aqui hoje, e eu encerro dizendo para todo mundo, sejamos todos feministas. É sobre isso. Toda mulher pode ser o que quiser ser. Pronto. Então, obrigada. É sobre isso. Obrigada. A gente encerra esse bate-papo aqui e até o próximo Chá com Livros.